O Instituto de Reforma de Saúde Ocidental, fundado em 1866 em Battle Creek, Michigan, foi uma instituição pioneira criada por líderes adventistas, incluindo Ellen G. White, para promover a reforma de saúde e o estilo de vida saudável. A ideia do Instituto nasceu do movimento de reforma de saúde dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que defendia práticas como a abstinência de carne, o uso de remédios naturais, exercícios físicos, alimentação balanceada e o descanso adequado. Ellen White tinha um interesse muito grande no Instituto de Reforma de Saúde Ocidental, mas não permitia que a hidroterapia monopolizasse sua atenção. Nas décadas que se seguiram, a sua suposta visão em 1863 e as subsequentes visitas a Dansville começaram a notar que ela frequentemente se pronunciava com muita energia sobre outros aspectos da reforma de saúde: o vestuário das mulheres, relações e práticas sexuais e as regras de alimentação. De todas as causas que Ellen White defendia, talvez nenhuma tenha sido tão frustrante quanto sua luta por 10 anos para convencer as mulheres adventistas a usarem saias curtas com calças. Na mente de Ellen White, a necessidade de uma reforma no vestuário das mulheres adventistas era importantíssima. Camadas de saias e anáguas longas, pesando até 6 quilos, se arrastavam pelas ruas e pisos, enquanto espartilhos apertados moldavam a cintura em formas exageradas de ampulheta, resultando em desmaios frequentes e danos nos órgãos internos. Além disso, para tornar as mulheres americanas ainda mais desconfortáveis e restritas em seus movimentos, as saias de aro de aço voltaram à moda na metade da década de 1850. E Ellen White não gostava disso. Por volta de 1850, Elizabeth Smith Miller iniciou silenciosamente uma revolta contra a prisão de roupas que aprisionava as mulheres. Incentivada por seu pai reformista, Gerrit Smith, ela rompeu com as convenções e vestiu uma saia curta sobre pantalonas. Seu traje incomum para aquela época atraiu pouca atenção até que ela visitou sua prima, Elizabeth Cady Stanton, em Seneca Falls, Nova York, e despertou o interesse de Amelia Bloomer, editora de uma revista feminina de temperança chamada The Lily. Quando a The Lily começou a defender o traje de Libby Miller, a imprensa nacional apelidou a roupa chamando de Bloomer. A região de Seneca Falls, na década de 1850, era um centro de atividades feministas, e as defensoras dos direitos das mulheres adotaram o Bloomer com entusiasmo como seu uniforme distintivo. Entre as adeptas do Bloomer estavam feministas proeminentes como Sarah e Angelina Grimke, Lucy Stone e Susan B. Anthony. Os reformadores de saúde, que há muito condenavam os males dos espartilhos apertados e das saias arrastando no chão, compartilhavam o entusiasmo das feministas pelo Bloomer. Este traje tornou-se especialmente popular nos centros de cura pela água, um tipo de clínicas que ofereciam terapias físicas com a ajuda de tratamentos através da água. Ellen White e Tiago White eram frequentadores assíduos deste centro de hidroterapia, e foi nessas clínicas que os vestidos longos e volumosos estavam definitivamente sendo combatidos. Quase inevitavelmente, o protegido de Gerrit Smith, James Caleb Jackson, apoiou a reforma, promovendo a saia curta primeiro na clínica Glen Haven e depois em outra clínica chamada Our Home. Não completamente satisfeito com o estilo original, ele e sua colaboradora Harriet Ann Austin fizeram pequenas modificações no Bloomer, renomeando-o como traje americano. Apesar das vantagens de conforto e mobilidade que oferecia às mulheres que o usavam, o Bloomer e suas variações foram alvo de ridículo e abuso generalizado. A imprensa hostil caracterizou as mulheres que usavam Bloomers como mulheres de mente forte e as associou a todas que usavam esse tipo de roupa ao amor livre, sexo aberto e ao divórcio fácil. Para evitar tais inconvenientes, tanto Libby Miller quanto Elizabeth Stanton experimentaram saias de diferentes comprimentos abaixo do joelho, e Sra. Stanton chegou a ponto de descartar as polêmicas calças. Isso causou problemas ainda maiores para as mulheres, que temeram que as pessoas dissessem que as Bloomers tiraram suas calças para melhor exibir suas pernas.
Desencorajadas por tanta resistência da sociedade, as feministas, uma a uma, acabaram abandonando a reforma do vestuário. Desde jovem, Ellen White adotou uma vestimenta simples, sem laços, sem fitas, sem anéis. Para os cristãos rigorosos com quem se associava, a ornamentação exterior não era apenas um sinal evidente de um coração corrompido, mas também um desperdício pecaminoso de recursos. Assim, para ela, a modéstia no vestir não era inicialmente uma questão de saúde, mas de religião. Quando condenou a desagradável saia de aro no início da década de 1860, sua justificativa era que Deus desejava um povo peculiar. Foi apenas após sua suposta visão de 1863 que ela começou a associar o tema do vestuário à saúde. A questão sobre se os adventistas deveriam adotar o vestido reformado surgiu logo que Ellen White começou a pregar sua mensagem de saúde em 1863. Inspiradas pela chamada Reforma Divina, algumas irmãs adventistas pressionaram pela adoção imediata do traje americano. No entanto, Ellen White se opôs firmemente. Ela declarou categoricamente no testemunho número 10, dizendo havia recebido de Deus uma mensagem especial para as mulheres adventistas. Deus não quer que seu povo adote o chamado vestido reformado. Ellen White disse às irmãs adventistas que Deus não queria que os vestidos com calças fossem adotados. Além disso, Ellen White alertou que aqueles que sentiam o chamado para se unir ao movimento em favor dos direitos das mulheres e da chamada reforma do vestuário deveriam romper toda conexão com a mensagem do terceiro anjo. Se as mulheres em nosso tempo desejam seguir uma moda tão extrema e fora de harmonia com a mensagem do terceiro anjo, devem romper toda conexão com o povo que guarda os mandamentos de Deus. Se desejam unir-se ao movimento dos direitos das mulheres e adotar a reforma do vestuário, eu lhes diria: rompam com a mensagem do terceiro anjo e se apartem do povo de Deus. Em outras palavras, abandonar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em uma suposta visão recente, Deus havia mostrado a ela que o traje americano violava especificamente a injunção bíblica em Deuteronômio 22:5 contra mulheres vestindo aquilo que pertence ao homem. Além de ser masculino, o traje induzia um espírito de leviandade e ousadia, inadequado para uma cristã. Havia também uma razão mais pessoal para a oposição de Ellen White ao traje americano. Ela tinha muito medo de ser identificada com as mulheres espiritualistas e espíritas que usavam bloomers. Desde os experimentos de Kate e Margaret Fox com as batidas de Mr. Splitfoot em 1848, a comunicação com espíritos havia se tornado uma sensação nos Estados Unidos. No entanto, Ellen White afirmava que conseguia se comunicar com o divino, e essa capacidade de Ellen White de se comunicar com o mundo sobrenatural fazia com que os adventistas do sétimo dia continuassem a ser rotulados como espiritualistas. Um exemplo clássico foi o caso de Ellie Kurtz, um milerita que se tornou espiritualista e que havia perturbado a jovem Ellen White ao não distinguir suas revelações divinas do trabalho diabólico do fantasma de Dixboro. Ellen White continuava temendo que a adoção do traje americano apenas aumentasse essa confusão e destruísse a influência que os adventistas tinham. Para evitar essa possibilidade, ela recomendou que as mulheres adventistas usassem seus vestidos, de modo a manter a sujeira das ruas a 5 centímetros de altura. Dessa forma, elas não pareceriam estranhas ou singulares. Cerca de 1 ano após escrever essas palavras vindas do céu, Ellen White fez sua primeira visita a Dansville e começou a reconsiderar a oposição de Deus ao vestido reformado. Quando ela viu de perto, ele não parecia tão inapropriado quanto ela imaginava. Mas a aparência masculina de Harriet Austin ainda fazia com que ela se sentisse mal. Mas, conforme ela mesma escreveu a amigos, ela disse que alguns dos vestidos eram muito atraentes, se não fossem tão curtos. Foi então que, usando moldes de vestidos de Dansville, ela planejou criar um vestido adventista, 15 centímetros mais curto do que os usados atualmente, que iria se parecer perfeitamente com o que ela havia visto em uma suposta visão. Por necessidade,
Ele teria que parecer diferente do traje americano condenado pela sociedade anteriormente. Ellen White disse: "Não imitaremos nem seguiremos nenhuma moda que já vimos", prometeu. "Instituiremos uma moda que será tanto econômica quanto saudável." No último dos seus folhetos chamados Como Viver, provavelmente concluído logo após ela voltar da clínica Our Home, Ellen White forneceu a primeira indicação pública de sua mudança de opinião sobre o vestido reformado. Isso chamou muito a atenção das mulheres adventistas, porque Ellen White estava indo contra a uma visão dada por Deus. Dirigindo-se às irmãs da igreja, ela fez sua defesa para que se juntassem ao movimento das mulheres reformadoras do vestuário. Ela disse: "Os cristãos não devem se esforçar para se tornar alvo de olhares ao se vestirem de forma diferente do mundo. Mas se, de acordo com sua fé e dever em relação a se vestirem de forma modesta e saudável, encontrarem-se fora de moda, não devem mudar seu vestuário para se parecer com o mundo." A dúvida era qual caminho tomar, pois as saias extremamente curtas de algumas reformadoras pareciam quase tão ruins e pecaminosas quanto os notórios espartilhos e vestidos pesados das damas da moda. A solução de Ellen White foi simplesmente alongar a saia do traje americano. Ellen White disse: "O vestido deve chegar um pouco abaixo do topo da bota, mas deve ser curto o suficiente para evitar a sujeira da calçada e da rua sem precisar ser levantado pela mão." No entanto, nenhum comprimento específico foi dado, mas leitores atentos não demoraram a apontar que o topo da bota era consideravelmente mais alto do que 5 centímetros do chão. Aceitar o que Ellen White estava falando sobre o vestido reformado era uma coisa. Vestir a tal roupa era algo completamente diferente. Mês após mês, Ellen continuava adiando o momento tão temido, o dia em que ela enfim iria aparecer publicamente, vestindo o traje que Deus havia lhe instruído em visão, e por essa razão, ela permanecia orando por uma ocasião perfeita. Sua oportunidade surgiu em setembro de 1865, quando acompanhou seu marido enfermo para uma segunda visita à clínica Our Home. Lá, misturando-se com outras mulheres usando saias curtas e calças, ela não atrairia nenhuma atenção indesejada. Durante a parada em Rochester, pouco antes de chegar a Dansville, ela deu os retoques finais em seu novo guarda-roupa. Ansiosa para não parecer um peixe fora d'água, ela escreveu para casa pedindo que seus filhos enviassem uma dúzia de botões com aro de aço. "Preciso deles para a parte de cima e para baixo no meu vestido curto", explicou. "É assim que todos usam." Como ela desejou, sua estreia com seu vestido adventista da visão ocorreu sem incidentes em Dansville. Ainda assim, por mais de um ano, ela permaneceu constrangida sempre que aparecia com o traje chamativo. No entanto, era notável que em nenhuma circunstância ela o usaria, em reuniões, nas ruas movimentadas de vilas e cidades e ao visitar parentes distantes. Ellen White, sem dúvida, teria continuado com essa abordagem cautelosa indefinidamente, se não fosse a explosão de um conflito interno que a forçou a tomar uma posição. A controvérsia começou quando os médicos do recém-inaugurado Instituto de Reforma de Saúde Ocidental, seguindo o conselho dado no folheto de Ellen White, Como Viver, incentivaram as pacientes a se vestirem da maneira supostamente revelada por Deus. Essa política, que identificava o adventismo com a saia curta, desagradou alguns irmãos de Battle Creek e suas esposas que estavam preocupadas com essa moda. Todos começaram a se questionar. Não havia Ellen White, no testemunho número 10, condenado enfaticamente o vestido reformado? Perguntavam. À medida que o debate se acirrava, ficou claro que a autoridade das visões de Ellen White definitivamente estava em jogo. Apoiando abertamente os médicos, ela lamentou que entre seus críticos e pessoas contrárias ao vestido adventista, críticos estes que ela descreveu como possuidores de um estranho espírito de oposição cega e amarga, estavam alguns que professavam ser os amigos mais firmes dos testemunhos, conselhos e cartas que ela escrevia. Quando as notícias da dissensão dos adventistas se espalharam para além dos limites de Battle Creek, no outono e inverno de 1866, uma enxurrada de cartas desabou sobre Ellen White,
exigindo uma explicação para a contradição entre o testemunho número 10 e o folheto Como Viver. Afinal de contas, qual instrução a igreja deveria seguir? A visão de 1863 para não adotar o vestido reformado ou o conselho supostamente divino posterior, de usar um traje americano mais alongado. Desertada por amigos e cercada por inimigos, Ellen White retirou-se no final de dezembro com seu marido doente para o território menos hostilizado do norte de Michigan. Lá, na pequena cidade de Wright, eles permaneceram por 6 semanas, tentando recuperar a saúde e a influência perdidas. No início, até mesmo os adventistas de Wright suspeitavam que não havia plena harmonia nos testemunhos e visões de Ellen White, especialmente sobre o vestuário. Mas, segundo Tiago White, como ela estava presente para falar por si mesma, conseguiu mostrar uma perfeita harmonia em seus testemunhos, e a igreja parece estar totalmente despertada e preparada para receber a verdade sobre a reforma do vestuário. Durante sua estada em Wright, Ellen White escreveu um novo testemunho, o de número 11, que esperava que esclarecesse a situação e pusesse fim à desagradável controvérsia que a envolvia. Ela atribuiu a confusão em torno de suas opiniões sobre vestuário àqueles que não desejam acreditar no que escrevi. E assim, falham em ver a harmonia entre o testemunho 10 e o folheto Como Viver. Ela disse: "Devo insistir que eu sou a melhor juíza das coisas que me foram apresentadas em visão. E ninguém precisa temer que, por minha vida, eu contradiga meu próprio testemunho ou que falhe em notar qualquer contradição real nas visões que me foram dadas." Suas 2 declarações sobre vestuário não poderiam possivelmente discordar, afirmou, pois ambas se baseavam na mesma visão. Portanto, disse ela, se houver alguma diferença, é simplesmente na forma de expressão. Sua alusão ao topo da bota parecia ser o ponto mais problemático, mas como ela obviamente se referia às botas comumente usadas por mulheres, não às botas de cano alto dos homens, ela afirmava não ver base para mal-entendidos. Em outro trecho, ela relembrou em detalhes o que havia visto em visão 4 anos antes, na noite de 5 de junho. 3 grupos de mulheres passaram diante de mim, com seus vestidos como segue em relação ao comprimento. O primeiro era de comprimento elegante, sobrecarregando os membros, impedindo o passo e varrendo a rua e recolhendo sua sujeira. Os resultados negativos dos quais já declarei plenamente. Esta classe, que era escrava da moda, parecia frágil e lânguida. O vestido da segunda classe que passou diante de mim estava, em muitos aspectos, como deveria estar. Os membros estavam bem vestidos. Elas estavam livres dos fardos que o tirano, a moda, havia imposto à primeira classe. Mas tinham ido ao extremo no vestido curto, a ponto de causar desgosto e preconceito nas pessoas de bem, e destruir em grande parte sua própria influência. Este é o estilo e a influência do traje americano, ensinado e usado por muitos em Our Home, Dansville, Nova York. Ele não chega ao joelho. Não preciso dizer que este estilo de vestimenta foi mostrado a mim como sendo muito curto. Um terceiro grupo passou diante de mim com semblantes alegres e passos livres e elásticos. Seus vestidos tinham o comprimento que descrevi como apropriado, modesto e saudável. Eles evitavam a sujeira da rua e da calçada por alguns centímetros em todas as circunstâncias, como subir e descer escadas, etc. Como ela não tinha visto a bota de uma senhora, e como o anjo com ela não citou um comprimento específico, ela continuou. Fui deixada para descrever o comprimento do vestido adequado em minha própria linguagem da melhor forma que pude, o que fiz ao declarar que a parte inferior do vestido deveria chegar perto do topo da bota de uma senhora, o que seria necessário para evitar a sujeira das ruas sob as circunstâncias mencionadas. Essencial para a defesa de Ellen White era a suposta altura curta do traje americano. Tendo anteriormente denunciado o mesmo como desagradável a Deus,
Agora ela achava desejável colocar o máximo de distância possível entre a versão dela e aquele associado a Dansville. Para passar essa mensagem, ela insistia que o traje americano não chegava ao joelho, que caía cerca de metade do caminho do quadril ao joelho, ou que a doutora Harriet Austin usava suas saias cerca de 15 centímetros acima do joelho. Em contraste, seus próprios vestidos evitavam o chão por apenas cerca de 9 polegadas, e assim, claramente representavam um estilo distinto. No entanto, há indícios de que seu zelo em parecer independente de qualquer influência de Dansville a levou a exagerar as diferenças entre doutora Austin e ela. Em seus escritos sobre a reforma do vestuário, a médica de Dansville consistentemente defendia o uso da saia do traje americano um pouco abaixo do joelho, 15 centímetros acima, e fotografias contemporâneas mostram que este é de fato o comprimento que ela usava suas saias. Sua amiga Charlotte A. Joy, primeira presidente da Associação Nacional de Reforma do Vestuário, também aconselhava a usar a saia um pouco abaixo do joelho. Quando perguntada uma vez sobre a precisão da descrição feita por Ellen White de seu vestido, Dra. Austin respondeu que não era a primeira vez que ouvia falar de Tiago White e sua esposa fazendo declarações incorretas sobre seu vestido, mas que ela sempre usou. E em suas descrições e conselhos, a outros recomendou um vestido que cobria o joelho ao andar e que chegava a 15 centímetros abaixo do joelho ao sentar-se, e que nem Tiago ou Ellen White jamais a viram em um vestido que, em pé ou andando, não cobrisse a curva do joelho. Alguns anos após a controvérsia sobre os testemunhos de sua esposa ter diminuído, Tiago White, em um momento de sinceridade, admitiu que a tão proclamada inovação de Ellen era basicamente em abaixar a saia do traje americano alguns centímetros. O estilo de vestimenta introduzido por Sra. White e adotado por nossas irmãs adventistas, com muito poucas exceções, é quase a mesma coisa que o traje americano da clínica Our Home. Com esta diferença, a saia do traje americano mal chega à curva do joelho, enquanto o que foi introduzido por Ellen White chega a cerca de 25 centímetros do chão. Após a publicação do testemunho número 11, no início de 1867, Ellen White dedicou considerável energia para estabelecer uniformidade no vestuário entre as mulheres adventistas. Desde seu aviso em 1863 de que Deus não quer que seu povo adote o chamado vestido reformado, suas opiniões mudaram significativamente. Atualmente, ela opinava que Deus agora deseja que seu povo adote o vestido reformado, mas não as roupas deformadas que algumas das irmãs estão usando em nome da reforma. Ou seja, Deus estava mudando de ideia. Acima de tudo, era necessário definir um comprimento padrão, pois, de alguma forma, as mulheres ainda se sentiam constrangidas em usar um vestido vindo de Deus, sem a mesma exatidão do santuário terrestre. Ellen White disse: "Eu recomendaria enfaticamente a uniformidade no comprimento", escreveu no testemunho número 12, 1867. "E diria que 22 centímetros está de acordo com minha visão do assunto, tanto quanto consigo expressá-lo em centímetros." Apenas alguns meses antes, enquanto ainda estava no norte de Michigan, ela finalmente decidiu sobre essa medida. Quando a questão de um comprimento adequado surgiu, alguém trouxe uma régua, mediu vários vestidos reformados e simplesmente fez a média. Tendo visto a regra aplicada à distância do chão de vários vestidos e tendo me convencido de que 22 centímetros é o mais próximo dos exemplos mostrados para mim em visão, ela explicou. Dei este número de centímetros no testemunho número 12 como o comprimento adequado no qual a uniformidade é muito desejável. Porque o vestido parecia estar apenas a 4 ou 5 centímetros do chão imediatamente após sua suposta visão de 1863, ela não explicou, exceto para dizer que o comprimento não me foi dado em centímetros. Para ajudar as irmãs a se vestirem de maneira uniforme, Ellen White começou a vender modelos e moldes padrões aprovados por ela enquanto viajava de igreja em igreja. Aqueles que não podiam fazer a compra diretamente podiam encomendá-los pelo correio,
conforme sugerido no seguinte anúncio de moldes do vestido reformado, anexado à parte de trás de um de seus folhetos de testemunhos. Eu fornecerei padrões das calças e do casaco a todos que os desejarem, gratuitamente para aqueles que não puderem pagar. Para os outros, não menos que 25 centavos por conjunto. O papel me custa 6 centavos por padrão. Enderecem para mim em Greenville, condado de Montcalm, Mich. Eu os levarei comigo aonde quer que eu vá, até que todos estejam supridos. Ou seja, as mulheres a partir daquele ano, em 1869, tinham um vestido oficial, adventista e divinamente recebido por Deus e aprovado pela Conferência Geral dos Adventistas do sétimo dia. Um vestido vindo dos céus. Apesar do apoio nominal da liderança da igreja e de seus próprios esforços incansáveis em prol da causa, o vestido reformado, ou desfigurador de mulheres, como sua sobrinha o chamou, nunca conquistou o afeto dos membros comuns. Alguns dos irmãos adventistas pareciam gostar dele em suas esposas e filhas, mas as mulheres, aquelas que realmente iriam vesti-lo, achavam a experiência verdadeiramente humilhante. "O mundo é frio e distante", escreveu uma irmã desanimada. "Meus vizinhos às vezes parecem ter medo de mim. Meu marido diz que é porque eu uso o vestido curto. Não posso me misturar com eles em suas festas sociais. Meus parentes não gostam que eu saia muito. Eles sentem vergonha do meu vestido. O que devo fazer?" Em 1873, Ellen White reclamou amargamente que, apesar de seus muitos testemunhos, a reforma do vestuário continuava a ser tratada por alguns com grande indiferença e por outros com desprezo. As calças, especialmente, eram uma fonte de grande embaraço, mesmo para aqueles que geralmente favoreciam a saia curta. Mas Ellen White nunca entendeu completamente essa atitude. Como, ela se perguntava, alguém que não corava ao ver a exposição indecente do tornozelo nu de uma dama, podia honestamente professar choque ao ver membros totalmente vestidos com calças quentes? Outros fatores também contribuíram para a crescente, ou contínua, impopularidade da saia curta e das calças. Extremistas, fanáticos, para os quais essa reforma parecia constituir o cerne de sua religião, trouxeram descrédito sobre si mesmos e sobre o vestuário ao pressionar constantemente a questão junto às suas irmãs, menos inclinadas à reforma. Amantes do mundo tentaram aliviar a cruz, adicionando enfeites supérfluos ou desviando-se de outras maneiras do padrão aprovado. Então, com a ascensão do Dr. Kellogg ao poder, o trabalho médico passou para as mãos de alguém que nunca sentiu nada além de constrangimento ao ver o vestido reformado. Finalmente, até mesmo Ellen White, que considerava o vestuário uma parte menor da reforma de saúde, cansou-se das incessantes discussões e ansiava por paz a quase qualquer preço. "Talvez nenhuma questão tenha surgido entre nós", ela observou ironicamente, "que tenha causado tal desenvolvimento de caráter quanto a reforma do vestuário." O dia 3 de janeiro de 1875 marcou efetivamente o fim da luta de 10 anos de Ellen White para impor a reforma radical do vestuário à Igreja Adventista. Nessa data, Deus supostamente e misericordiosamente a aliviou do fardo de continuar usando e promovendo a saia curta e as calças. Em uma suposta visão, ela viu que a reforma do vestuário havia se tornado um prejuízo para a causa da verdade. Em vez de uma bênção, ela tinha se tornado uma reprovação e, em alguns casos, até mesmo uma desgraça. O testemunho que convocava sua adoção agora deveria silenciar. Em sua jornada para a Califórnia, Ellen White discretamente deixou suas calças para trás. O calvário havia terminado. Isso causou uma estranheza por parte da comunidade adventista e uma revolta entre as mulheres que haviam aderido ao vestido adventista reformado. Ellen White, a suposta profetisa do Senhor, havia afirmado que o mesmo vestido que Deus e a Conferência Geral haviam aprovado, agora, eram um prejuízo para a causa adventista? Que confusão sem tamanho! Famílias que haviam investido no tal vestido da reforma, comprado os moldes, usado por muito tempo, mesmo sendo ridicularizadas,
ouviam com muita tristeza e decepção. O Deus adventista havia finalmente mudado de ideia, e a moda, como sempre, havia mudado tanto no céu como na terra. Finalmente livre do muito desprezado traje reformado, as irmãs adventistas voltaram a usar roupas de seu próprio design. Mas não demorou muito para que evidências de orgulho no vestuário reaparecessem, tornando necessário que Ellen White novamente estabelecesse rígidos padrões de vestimenta. Desta vez, ela ofereceu um estilo menos objetável. Ela escreveu como os vestidos deveriam ser. Ele é livre de enfeites desnecessários, livre das saias sobrepostas e amarradas para trás. Consiste em uma sacola simples ou um espartilho solto e uma saia, esta última curta o suficiente para evitar a lama e a sujeira das ruas. O material deve ser livre de grandes estampas e figuras, e simples em cor. Minhas irmãs aceitarão este estilo de vestuário e se recusarão a imitar as modas que são planejadas por Satanás e que estão continuamente mudando? Perguntou Ellen White, num tom de ameaça. A profetisa adventista não estava mais disposta a ceder nenhum centímetro. Ou era do jeito dela, ou haveriam consequências. Veja o que ela disse sobre mulheres que tentassem usar enfeites nos vestidos, adornos ou qualquer destaque desnecessário. Todas as exibições de orgulho no vestuário, declarou, deveriam levar a ações disciplinares por parte da igreja, pois manifestações contínuas de tal orgulho constituíam como evidências claras de que o coração daquela mulher não era convertido. A igreja precisava, a partir de então, monitorar as roupas das mulheres em todas as igrejas adventistas e punir estas mulheres, caso insistissem em se vestir de forma contrária ao que Ellen White havia determinado. No final do século, quando certos membros tentaram reintroduzir o longamente descartado vestido reformado, Ellen White não quis se envolver. O Senhor não estava no movimento, disse ela. As controvérsias do passado deveriam ser deixadas para trás. Nenhuma forma singular de vestuário deveria envergonhar a causa de Deus. Não reintroduzam o vestido curto e as calças, advertiu ela a um correspondente. A menos que vocês tenham a palavra do Senhor para isso. No caso, a palavra dela, Ellen White. A essa altura, as chamas da reforma que um dia queimaram tão intensamente dentro dela estavam lentamente se apagando. Não haveria mais padrões, nem regras rígidas e rápidas. Amolecida pela idade e pela experiência, ela aconselhou simplesmente deixar as irmãs se vestirem de forma simples, como muitas fazem, tendo o vestido de bom material, durável, modesto, apropriado para esta era, e que a questão do vestuário não preencha a mente. A obsessão de Ellen White por questões de vestuário e aparência, embora incomum, fazia parte de um contexto maior dentro do movimento adventista do século XIX. O surgimento do adventismo coincidia com uma época de intensas mudanças culturais e sociais nos Estados Unidos, onde as preocupações com a moralidade pública e privada eram amplamente debatidas. As roupas e o comportamento das mulheres, em particular, tornaram-se um campo de batalha para essas discussões, com reformadores sociais, religiosos e médicos oferecendo opiniões sobre o que era considerado apropriado e saudável. Dentro deste contexto, a insistência de Ellen White em um vestuário modesto e prático não era apenas uma questão de conformidade religiosa, mas também de saúde e bem-estar, refletindo as tensões de seu tempo. No entanto, a suposta visão de Ellen White sobre o vestuário e a modéstia não estava isenta de críticas ou controvérsias. O movimento adventista, especialmente durante os primeiros anos de sua formação, enfrentou uma série de desafios e conflitos internos sobre como interpretar e aplicar as visões e conselhos de sua líder. O impacto das reformas de Ellen White no vestuário, comportamento e aparência continua a ser um tema de tensão no adventismo moderno. No entanto, é impossível ignorar o caráter controlatório dessas imposições. Ellen White, uma mulher do século XIX, vitoriana, preocupada mais em moldar e restringir a liberdade de seus seguidores do que em promover uma verdadeira relação de fé e graça em Cristo, propagou reformas que refletiam sua visão estreita do mundo.
Seja nas reformas de saúde, de vestuário ou alimentares, a sua abordagem foi marcada pela obsessão com regras e aparências exteriores, deixando de lado a essência do Evangelho, a transformação interior pelo poder de Cristo. As mulheres adventistas, particularmente, foram submetidas a um regime rígido de conduta, onde sua fé era julgada pela simplicidade de suas roupas ou pela abstinência de certos alimentos, como se a graça divina estivesse de alguma forma atrelada àquilo que vestem ou comem. A realidade é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia perpetua até hoje esse espírito controlador. Sob a justificativa de serem os reparadores de brechas, o foco continua sendo a conformidade com um conjunto de normas retrógradas que nada tem a ver com a liberdade em Cristo. O controle organizacional sobre seus membros é evidente, e as diretrizes estabelecidas por Ellen White são usadas para manter os fiéis em um ciclo contínuo de medo e dependência de um sistema religioso autoritário. É hora de as mulheres adventistas e todos os membros abandonarem esses conselhos do século XIX. Ellen White não trouxe uma mensagem relevante para os dias de hoje, mas sim uma série de imposições que, ao invés de trazer libertação, aprisionam seus seguidores em um ciclo de culpa e conformidade. A verdadeira fé em Cristo não está ligada ao que vestimos ou ao que comemos, mas ao estado do nosso coração e à nossa comunhão com Deus. A pergunta que fica é: você continuará permitindo que uma instituição com raízes no controle vitoriano dite sua vida e sua fé? Ou está disposto a buscar, na Bíblia e em uma relação genuína com Deus, a liberdade que Cristo oferece? Hoje você aprendeu que o objetivo de Ellen White e suas falsas visões de um Deus supostamente preocupado com um vestido adventista refletiam os delírios reformadores de sua própria mente. Chegou a hora de você soltar sua mão das mãos de Ellen White. Chegou a hora de você desconectar sua vida do controle eclesiástico adventista. Chegou a hora de você conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.